Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui mais uma segunda-feira, o último Terapia Express do ano, uma oportunidade maravilhosa da gente bater um papo, vai ser um Terapia Express um pouquinho diferente. Eu me permiti nesse último Terapia Express falar um pouquinho mais de mim, falar um pouquinho mais desse nosso trabalho aqui, também aproveitando para agradecer cada um de vocês que tem me acompanhado, que tem me ajudado, que tem me auxiliado. E todo o trabalho desse perfil, ele é reflexo da generosidade de muita gente. Muita gente que tem me ajudado, muita gente que tem confiado no meu trabalho, tem dado sim para o meu trabalho. Então eu posso dizer para vocês que tudo que eu tenho desempenhado aqui, ele é fruto, né, da generosidade de muita e muita gente. Então eu só posso agradecer vocês pela oportunidade, por estarem sempre comigo aqui no nosso Terapia Express toda segunda-feira às 8h30. Agradeço muito todo mundo que entrou lá no Telegram, todo mundo que manda mensagem aí, fala, pô, aquela live, aquele reels, aquela sequência, aquele carrossel, me ajudou bastante, assim, eu agradeço demais. E uma forma assim, de agradecer e de me reposicionar aqui para a gente poder começar bem o ano que vem, é falar um pouquinho sobre tudo que foi esse ano. Foi um ano muito ímpar na minha vida. Foi um ano diferente na minha vida. Foi muitas coisas não planejadas aconteceram. Muitas coisas que eu planejei durante anos aconteceram. Então, assim, a gente pode começar esse ano com muita alegria, com muita felicidade, porque 2022 vai deixar uma marca na minha vida para sempre. E mesmo nos percalços, mesmo nas dificuldades, eu creio que tem sido um ano que vai servir como uma mola, né? Que às vezes exprimida, depois impulsiona e joga a gente longe. Queria já agradecer a presença aí das pessoas, né? Boa noite, Paulo. Aí vão entrando, ao pouquinho vão entrando as pessoas. Então, assim, hoje vai ser um dia de partilhar um pouquinho com vocês como foi essa história do meu ano, e principalmente a história do começo do atendimento. Óbvio que vai ter um pouquinho aí da minha família, um pouquinho da Clarinha, porque tudo isso está muito interligado na minha vida. E tem muito a ver com a questão dos atendimentos. Mas para não ficar enrolando muito, né? Vamos aí direto ao ponto. Então, muitas pessoas me conhecem, sabem que durante muito tempo da minha vida eu vivia uma crise ali vocacional, né? Cada hora estava com o meu olhar voltado para um ponto diferente, procurando a profissão perfeita, o momento perfeito, ou pegando atalhos e depois tendo que voltar tudo de novo. Então foi assim, comecei a fazer engenharia numa faculdade federal, depois comecei a fazer psicologia, fiz ali um ano e meio. Depois fui para pedagogia, porque eu queria muito trabalhar em escola, minha faculdade não permitia que eu estagiasse em escola. Então eu larguei a psicologia e fui para pedagogia para poder ir para a escola. Então tive a oportunidade de trabalhar em escola lá no Fundamental 2, trabalhando com os mais velhos, que foi muito bacana. Depois tive uma experiência ali na educação infantil, na escola da minha irmã. Não sei se ela tá aí ou se ela só entrou para ver o que eu mandei para ela. Mas fui viver essa experiência e depois, em certo momento da minha vida, eu precisava dar um boom assim nessa parte profissional, porque, poxa, estava conhecendo a mulher da minha vida, queria casar. E fui pegando outras, né? Todo mundo sabe que eu tenho gosto, sempre gostei muito dessa parte humana, dessa parte de formação, dessa parte de lidar com pessoas, mas também sempre gostei dessa parte história, sociologia, política, e aí fui parar na área de concurso público, me formei em gestão pública, e com um emprego, a Flávia tá aí, minha irmã. Então eu trabalhei na escola com a Flávia, e foi uma experiência muito bacana, também deixou muitos frutos na minha vida, e agradeço, né, a confiança dela, e tenho certeza que isso deixou muitas marcas positivas para minha atividade hoje. Mas como eu ia dizendo, nesse caminho todo que eu fui trilhando, eu
precisava primeiro fechar alguns ciclos, foi fechar o ciclo da faculdade, que começava, não terminava, eu fechei. Eu casei com a Carol, veio a Inês. Eu estava ali num concurso público, então no momento qual era o meu status? Estava no concurso público, onde eu já tinha um convênio, tinha vale refeição, alimentação, tipo, tinha já uma estrutura para eu dar para minha família. E também já estava ali aprovado em outro concurso, que talvez um dia me chame, um pouquinho melhor. Então já tinha atingido um certo ponto que eu gostaria. E ali começaram a bater no meu coração alguns desejos e alguns anseios que eu já tinha há muito tempo, né? Tanto que eu cheguei a cursar um tempo de psicologia. E ao mesmo tempo eu queria fazer algo pela minha família já. E fiquei nesse drama, mas eu não entendia direito o que era isso. Eu conhecia, não tinha aprofundado nesse retorno, não planejava voltar. Mas virava e mexia, a Carol sempre me dava uma cutucadinha. Ah, mas sei lá, por que você não volta a trabalhar com essa questão? Vai atrás, ou faz faculdade de psicologia, ou volta a fazer psicologia, vai trabalhar. Eu acho que você gosta muito disso, você me ajuda muito nessas coisas e você ajuda muitas pessoas nisso. Porque você. Então, assim, eu sempre falo que se não fosse a Carol, eu tava emperrado ali onde eu tava. Porque ela foi sempre me impulsionando e me incentivando. E, de repente, né, chegou no final do ano, várias coisas, comecei a ver um movimento diferente acontecendo e vi que existia uma possibilidade concreta já de eu começar a atender, de eu começar a ajudar as pessoas. E havia uma possibilidade tanto de formação, de cursos, um caminho que existia ali real para mim, para que eu começasse a fazer já aquilo que eu queria e eu pudesse começar já a ajudar as pessoas. Mas era, assim, um desafio, né? Porque eu estava sabendo que eu estava entrando num mercado diferente, que eu estava lidando com as pessoas não sabiam muito bem dessa possibilidade do terapeuta não ser psicólogo, então sabia também que eu tenho muitos amigos queridos, pessoas amadas que são psicólogos e psicólogas muito bons, muito competentes, por isso que eu falo, né? Eu não sou psicólogo, sou terapeuta por uma circunstância da minha vida. E quem sabe um dia até seja psicólogo também. Mas é por uma circunstância da minha vida, não é por uma raiva da profissão, por uma rebeldia. Não é porque eu não achei profissionais competentes, não, eu conheço profissionais psicólogos muito competentes e sou, assim, era uma das minhas preocupações, era exatamente, a Carol entrou aí, eu já perdi o que eu falei de você, amor, depois você vai assistir a live só pra eu te elogiando. Conheci, então, psicólogos muito bons, então isso era uma preocupação minha no começo, né, como que eu vou falar que agora eu fiz curso, tô fazendo curso, eu vou ser terapeuta, vou atender. E agora, né? Porque o que eles vão achar? O que eles vão pensar? A gente fica com essas coisas na cabeça. Ou será que eu vou falar, ninguém vai querer vir ser atendido por mim? Por mais que eu saiba que eu sou competente, que eu tô formado para isso, que eu vou poder ajudar as pessoas de modo concreto, e agora? Né? Como que eu vou posicionar? Eu pensava, poxa, minha irmã é psicóloga, será que ela vai achar? Será que ela não vai gostar, vai me julgar? Né? E você fica com esses pensamentos, né? Nós somos humanos. O que será que aquelas pessoas vão falar? Aquela amiga que eu tenho, aquele amigo que eu tenho. Mas eu falei assim, cara, eu tô num momento da minha vida e fiz isso muito meditado. Pedindo conselhos para pessoas importantes na minha vida. E em oração, meditando. E dei esse passo. Me dei esse passo, né? Eu vou começar a atender. E assim, eu tive a reação das pessoas foram muito positivas, porque vários desses que são psicólogos ou falaram, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Outros simplesmente não comentam, não falam sobre isso, mas nunca vieram me falar mal, pelo menos não na minha frente, né? Se fizerem por trás, daí também é opção deles, né? Pior para eles, falar mal dos outros pelas costas. Mas, se não, a maioria me respeitou, né? Pode até ser que não tenha um ou outro não tenha gostado, não achem legal, opção de cada um, mas a minha consciência de que eu estou fazendo algo que é certo, que é correto, que busquei sempre fazer isso com a melhor das intenções e com sabendo da gravidade do ofício, sabendo que
lidar com almas, lidar com histórias, lidar com pessoas é algo extremamente grave e exige muita responsabilidade. Então eu sempre tive isso muito claro, Então de repente eis-me aqui, comecei o ano, aí não vou ser terapeuta, vou botar em prática o que eu estou aprendendo aqui nos cursos, vou fazer mais cursos, vou me dedicar, vou fazer uma pós, vou fazer uma especialização, vou fazer imersões, e aí foi o ano dos cursos, né? Ano das formações. E aí, eis-me aqui. E aí eu queria partilhar um pouquinho com vocês realmente sobre o que é esse meu chamado, o que foi esse ano, como foram as experiências do ano, porque eu acho que é bacana eu trocar essa ideia aqui. Muitos têm me acompanhado, muitos têm me ajudado, muitos têm me agradecido pelo trabalho, né? Tenho recebido um feedback muito bacana dos pacientes. Então isso é uma coisa que eu sempre guardar e vai servir como uma lição assim para que eu continue, né? Para que eu faça ainda melhor, busque fazer ainda melhor. Então vamos lá. Eu gosto muito de uma meditação que o Dr. Ítalo traz da vocação e que ele fala de um tripé. E ele fala que a vocação ela é formada de um tripé de chamado, talento e circunstância. Eu queria falar primeiro para vocês um pouquinho sobre essa questão do chamado a ser terapeuta na minha vida. O perdão se virar uma coisa muito assim, pessoal, mas assim, tô aqui entre amigos, né? Eu acho que isso vai ser muito útil e é bom deixar isso aqui gravado, registrado com vocês. Então vamos lá, a questão do chamado. Eu lembro que logo quando acho que eu fui para Itajubá fazer engenharia elétrica na Unifei, pouquinho antes participei de um retiro, foi o convite da minha irmã, inclusive, que está aqui. Foi muito importante, um dos melhores convites que ela me fez. E eu comecei a participar mais da igreja, né? Comecei a participar de um grupo de oração, ali no ambiente da inovação carismática, e ali foi algo que mudou minha vida, me formou como pessoa, me trouxe os fundamentos que eu trago até hoje na minha vida. E foi muito importante, né, eu passar por esse processo, e só que no começo, assim, aquela meio apaixonado pelas coisas de Deus, pelas coisas... E também muito carente, muito imaturo, às vezes queria aparecer com alguma coisa ou outra, e eu lia muito, me informava muito, comprava livro, então sempre queria citar o livro que eu li. Então abria uma partilha, porque de acordo com o professor Felipe Aquino, no livro do Padre Jonas, não sei o que lá. E era um pouquinho assim, né, de citar demais, um pouquinho orgulhoso, um pouquinho soberbo com aquilo que eu aprendi, querendo exibir para todo mundo. E aí, acho que isso chamava uma certa atenção das pessoas, e uma vez uma das coordenadoras veio conversar comigo, né, inclusive ela foi minha madrinha de casamento, ela veio conversar comigo, falar, olha, Fabiano, você vai estar aqui já no núcleo do grupo, né, você vai ser o próximo coordenador do grupo, mas eu queria dizer para você uma coisa, acho que você deveria se preocupar, é interessante você gostar de formação, você saber mais sobre as coisas, mas você precisa cuidar da parte humana. Eu preciso que você olhe para essa parte humana. E assim, eu tenho vários defeitos, mas se tem uma coisa que eu faço e fiz nessa minha vida é quando alguém fala algo que eu preciso melhorar, é alguém que eu respeito, né? Obviamente, não é qualquer um aí que sentou na janelinha e vai dar palpite na minha vida. Mas quando é uma pessoa que eu respeito, eu vou meditar aquilo, e se eu verificar que a pessoa tem razão, eu vou lutar muito para fazer aquilo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a me dedicar muito a buscar essa formação humana. E eu lembro que eu mergulhei realmente nisso e fui me apaixonando por essa temática. E eu percebi que no problema não era só o intelectual demais, mas também era o sentimento demais. Era muito à flor da pele as coisas para mim. Eu dependia muito da revalidação dos outros e fui percebendo essas coisas, que eu precisava ser mais coração, ali onde a gente articula a cabeça e o sentimento. E nesse caminho de buscar mais formação, aquilo começava a me cativar e me atrair mais. Por isso que eu coloquei isso dentro da história do chamado. Porque essa questão do humano, de entender o ser humano, de olhar para mim mesmo, tentar me conhecer, tentar olhar para a minha história, tentar olhar para as coisas que eu precisava melhorar, isso foi me seduzindo de uma forma que eu fui mergulhando muito nas questões de formação humana. Tudo que eu via, tudo que era palestra de formação humana me chamava atenção. Cura interior me chamava atenção.
até questões às vezes vocacional, sabe? Formação de vocacionados, membros de comunidade. Nossa, o que eu vi de formação para padre, formação para membros de comunidade, aquela questão do sentido da vida e de você alinhar a sua vida, a sua afetividade, aquilo que você busca para a sua vida, nossa, aquilo mexia comigo muito, 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 que eu queria formação, não sabia explicar, só achava legal e eu gostava, fazia sentido e eu queria colocar na minha vida. E existia um tema que particularmente mexia muito comigo, eu gostava muito, que era afetividade e sexualidade. O pessoal de grupo de oração sempre tinha uma palestra padrão, afetividade e sexualidade. Não tinha um tema assim específico dentro, eles botavam a área, né? O tema afetividade e sexualidade, não é um tema namoro, amizade, coisas que tem a ver com afetividade, né? Porque é um tema gigantesco, coisas que tem a ver com sexualidade, não. Afetividade e sexualidade era o tema clássico de grupo de oração. Mas eu era aficionado por isso, então aqueles que eram os melhores palestrantes do tema eram referências para mim. Então tem um grande amigo meu que é o Guilherme. Nossa, toda palestra do Guilherme eu assisti porque o Guilherme trazia falar de teologia do corpo, era algo novo na época, né? Tão novo que o Gui era um dos caras que ia na Canção Nova falar sobre o tema. Porque era referência, porque era algo muito novo e ele fez lá um tempo de 1 ano missionário na Austrália e lá ele aprendeu isso e trouxe para cá. Todo mundo falou, nossa, vamos aprender teologia do corpo e correr atrás. E eu fiquei apaixonado por teologia do corpo, afetividade, sexualidade. Isso mexia demais comigo, eu gostava muito daquilo. E aquilo me... Eu falo que é o chamado mesmo porque aquilo me dava vontade de cada vez querer mais, mergulhar mais. Era um impulso natural do meu coração. Lembro também que lá para 2009, eu vivi um término de namoro. E logo depois disparou uma depressão, pareada ali com ansiedade. A depressão passou, né? Foi tratada e passou, mas as crises de ansiedade seguiram por muitos anos na minha vida, né? De tratamentos de começa e para, fui curado por Jesus, oh meu Deus, cabeção, né? Deus faz milagre, mas Deus dá razão também, né? Honra o médico, diz a palavra. Mas cabeçudão, né? Imaturo, não. E então começa tratamento, para tratamento, vai e volta. Mas eu vivi esse drama da ansiedade. E esse termo de namoro foi interessante porque ele me abriu para fazer terapia. Primeiro que ele me deu uma visão privilegiada desse sofrimento. Hoje foi um dos casos, os casos mais comuns que eu atendo, por exemplo, um paciente é termo de namoro. Termo de relacionamento. Eu sofria demais com isso. E graças a Deus os que eu tenho atendido todos já estão bem. Mas eu vivi muito esse drama e aquilo ali me disparou uma depressão, depois ansiedade, larguei a faculdade, não quero mais ficar indo para lá, já estava vivendo vários problemas com isso, hoje eu vejo que a ansiedade já estava lá antes. Mas viver aquilo me deu uma visão privilegiada do sofrimento que eu falava, eu preciso ajudar as outras pessoas que passaram por isso. Porque isso não é fácil, eu não encontro informação, na época não tinha tanta internet assim, né? Facilidade que a gente tem no YouTube para pesquisar vídeos sobre certos assuntos. Tá aqui no Instagram. Então eu falei, não, eu preciso ajudar outras pessoas. Também, aí eu comecei a fazer terapia, né? Comecei a fazer faculdade de psicologia na época. E eu lembro que uma frase do Viktor Frankl soou muito grande na época, assim, quando eu comecei a descobrir as coisas, soou muito forte na minha vida, que ele falava assim, eu descobri o significado da minha vida ajudando as pessoas a encontrar o sentido para as suas vidas. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu sinto chamado a fazer. Beleza. E aí eu lembro que uma coisa que gritava muito nessa época de grupo de oração também era um desejo de remover todas as travas que impediam as pessoas de ter um encontro com Cristo, porque eu via que muitas vezes eram questões humanas que travavam a pessoa e a pessoa não se abria. Eu falei, cara, se a pessoa não tivesse essas travas, ela poderia se entregar para Cristo. E se ela não tivesse essas travas, ela não só iria no retiro, choraria no final e depois nunca mais voltaria. Não, ela corresponderia, ela viveria aquilo profundamente. Então, na época, eu já tinha uma intuição que existiam coisas humanas que impediam que a gente tivesse uma experiência com o divino. E isso era uma coisa que gritava no meu coração, eu queria fazer aquilo. Beleza, isso era questão do chamado, mas eu também comecei a reparar em mim, principalmente no final do ano, meditando mais profundamente, a questão dos talentos, sabe? Coisas que eu gostava de estudar, que era natural para mim estudar, artes, filmes, simbolismos, coisas que cabem muito na terapia e quem é meu paciente sabe que eu utilizo muitas vezes disso.
A última vez estava atendendo uma pessoa e tinha assistido tanto Frozen com a minha filha e eu falava, olha, Frozen virou o tema da terapia porque encaixava muito bem com aquilo que a pessoa estava vivendo. Então é interessante isso, né? Então essas percepções que eu tinha muito natural, coisas que eu gostava de vida intelectual, de ficar estudando, né? Filosofia, psicologia, coisas que parecia que você nunca ia usar para a vida, de repente faziam sentido nessa vocação. Me colocar no lugar do outro também. Eu tô olhando aqui para baixo porque hoje tinha que ter uma colinha, porque era muita coisa na minha cabeça. Me colocar no lugar do outro, sempre tive muita facilidade. Mas será que aquela pessoa tá fazendo isso? Mas talvez ela não é, talvez tenha um motivo, tal. Eu percebia muito mais assim o que era um sintoma, muito mais do que a ação. Sempre me angustiou. Por que aquela pessoa fez aquele ato de maldade? Então eu ficava meditando aquilo. Então eu sempre tive muita facilidade de perceber isso, de ler as pessoas nesse sentido. O fato de eu ter sofrido me deu uma habilidade de perceber muito, né, a questão da vista pornografia, a questão da afetividade desregulada, machucada, o drama da afetividade, a ansiedade, tudo isso me deu uma visão privilegiada. E uma facilidade que eu tinha de ensinar, estruturar, colocar tudo no esquema. Então isso, cara, beleza. O chamado tá gritando na minha vida anos aí. E as habilidades eu tenho. Mas será que é o momento? Aí veio a questão das circunstâncias. Né? Aluno fiel do Dr. Ítalo aí há tanto tempo, e acompanhava os seus alunos também. Valeu, Marcelo, Deus abençoe, meu colega aí de especialização, irmão aí de Eros e amigo aí pra vida. Se Deus quiser, faremos live aí em breve. Sem problema, Marcelo, fica tranquilo. Mas interessante, né? Que eu fui vendo esses conteúdos e fui descobrindo a questão legal, jurídica, da atuação do o que é um terapeuta, o que é um psicanalista, qual que é a atuação, quais são os limites do terapeuta. Tem coisas que só psicólogo pode fazer. Tem coisas que o terapeuta pode fazer. Fui descobrindo que legalmente não era uma atuação privativa de psicólogo. Isso está marcado aí nas normas dos conselhos de psicologia. Então, fui descobrindo essa questão jurídica através de vários alunos ali do Dr. Ítalo e vendo as formações de terapeuta acontecendo, e falei, não, eu preciso entrar nessa, será que eu entro nessa? E eu lembro que 2 alunos especiais do Dr. Ítalo me deixaram isso muito mais claro. O Miguel Soriani, que era exatamente uma área que eu queria trabalhar, ajudar as pessoas a sair do vício da pornografia, ajudar as pessoas a ter relacionamentos melhores, né? Então, o grande campo da afetividade e sexualidade, e via o Miguel explicando essas questões, e o Tomás Zekir, que daí eu fui descobrir também que era membro do Reino Christi, mas eles explicavam muito bem essa questão do terapeuta, onde buscar a formação, como começar, e tudo isso foi me motivando. Não, cara, acho que está acontecendo, acho que é possível. Fui vendo um mercado favorável, cara. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Pessoas não têm relacionamentos horríveis. Quantos casos de nulidade matrimonial a gente vê por aí? Quantos casamentos que não vão para frente? Cara, as pessoas precisam de ajuda. E aí a situação também, outra circunstância era o fato de eu ter um emprego fixo e eu não precisar me desesperar para correr, para fazer uma coisa atropelada. Não, eu vou fazer isso com calma porque é uma coisa séria. A vida humana é uma coisa séria, eu não posso brincar com isso. Então eu quero fazer, obviamente, eu quero uma situação financeira boa para minha família, mas mais do que isso agora, eu quero poder ajudar essas pessoas com responsabilidade e amadurecer a minha profissão como terapeuta com responsabilidade. Então, a situação era ideal. O emprego fixo me dava a situação ideal. Então, a circunstância me empurrou. Mas, é claro, entrou uma pessoa que me empurrou com gosto, chamada Ana Carolina Souto Vasconcelos Dias. Minha esposa. E ela, quando eu ia partilhando essas coisas com ela nunca colocou ressalvas. Ela sempre colocou, acho que é isso, você tem que começar. Por que você não faz psicologia? Daí eu falei, eu quero fazer. Mas agora eu quero ajudar essas pessoas. E quantas pessoas estão no vício da pornografia? Eu sei que eu posso fazer isso agora. E eu sei que vai chegar um momento ideal que eu vou conseguir terminar essa faculdade de psicologia. Mas eu preciso ajudar essas pessoas agora. Tem pessoas terminando casamento agora. E eu tenho a formação, eu tenho as referências, eu tenho aonde ter supervisão,
Eu tenho aonde me guiar e me amparar para que eu não faça um trabalho porco, e eu tenho a base jurídica que me permite fazer isso. Então, eu sou uma pessoa responsável, eu preciso fazer. Então a Carol falava, então é isso, então vai. Todas as vezes que eu pensava em desistir, a Carol falava, vai, não para, é isso, você tem que fazer. Não é outra coisa, é isso. Então ela poderia ter falado, não, fica fazendo concurso, vai ser auditor da Receita, ela vai ficar mexendo com contabilidade o resto da vida. Mesmo que isso não seja aquela coisa que te mova, né? Mas vai trazer o sustento para casa, não. Ela me empurrou, ela falou, vai, ela falou, vamos fazer junto, vamos fazer dar certo. E ela fez isso tão certo que ela me deu de presente o curso Eros, né? Eu falo assim, eu falava pra todo mundo lá, o Eros, que é o curso, a imersão presencial do Miguel Soriano, foi um presente de aniversário que a Carol me deu. E então foi assim, ela me empurrou, me levou até a porta e ainda deu um chutinho no bumbum e falou, vai lá. Então isso não seria possível sem ela. Mas tem uma pessoa também, né, obviamente as minhas filhas, são fundamentais nessa circunstância, porque lá para o final do ano, meu desejo era também de dar um sustento melhor. E quando eu voltei a pensar na terapia, eu estava pensando o que eu poderia fazer, mas tudo que eu pensava parecia que me tirava daquilo que meu coração movia. Eu falava, cara, eu já estou numa idade que eu preciso deixar um legado, eu quero fazer algo que eu vou deixar para as minhas filhas, na época para a Inês só. A Clarinha ainda, a gente não estava grávida da Clarinha ainda. E de repente chegou no final do ano, eu recebi uma padroeira lá no Reino Cristo, um sorteio a padroeira, veio Santa Clara. E logo depois de Santa Clara, que a gente tirou Santa Clara, eu fui descobrir que Santa Clara tinha uma irmã que também era santa, canonizada. E ela tem outra irmã que é beata, né? Mas essa irmã canonizada chama Inês. Porque a gente deu o nome para Inês por causa da Santa Inês lá dos primeiros séculos. A Santa Inês mais famosa. Mas Santa Clara é irmã de Santa Inês de Assis. E aí a gente falou, caramba, não sabia. Falei, vai que Deus vai nos dar um filho agora. E se for uma menina, a gente chama de Clara. Adivinha o que aconteceu? Em janeiro, ainda não tinha divulgado, acho que não tinha divulgado que eu estava atendendo ainda, estava só me formando, começando a produzir conteúdo aqui, né, amadurecendo a ideia, criando coragem para falar isso publicamente. E aí a gente descobriu que estava grávida. Nossa, não sabíamos que era menina ainda. E logo depois, foi o tempo que eu divulguei, comecei a fazer, vou começar a atender e tal, e aí fica aquele silêncio, né? O pessoal absorvendo a ideia, tentando entender, nossa, mas não sabia que ele podia atender e tal. E ao mesmo tempo as pessoas tomando conhecimento, obviamente, você não vai anunciar uma coisa agora, as pessoas vão marcar a consulta com você 10 minutos depois, obviamente, né? Mas a gente fica pensando, eita caramba, será que eu fiz o certo, será que eu fiz o errado? Depois fui descobrir que a gente estava grávida de uma menina mesmo, e aí sabemos que ia chamar ela de Clarinha, de Clara. E aí a gente falou, pô, a padroeira do ano, Santa Clara, minha menina Clara. E agora eu preciso fazer isso dar certo, porque eu quero deixar um legado para minhas filhas. Eu quero fazer algo que elas respeitem. Qual é a profissão do seu pai? O que seu pai faz? Qual é o trabalho do seu pai? Eu quero deixar isso, eu quero ajudar as pessoas, eu quero que elas olhem para o pai dela e respeitem o seu pai, para o cara que trabalha, um cara que ama aquilo que faz, não por aquela paixão fetichista de amar o que faz, mas por amar no sentido de se entregar, de servir as pessoas com o seu trabalho. E o pai que também dá um sustento, que é trabalhador, o Júlio do Tom Deu Cristo tem 2 empregos, e de repente vamos aqui trabalhar, vamos ser terapeuta então, vamos dar a cara a tapa. Mas ficou aquele vazio, acho que demorou quase um mês para ter a primeira consulta, acho que para marcar, não lembro, foi um tempinho. Para mim pareceu um mês, pode tenha sido mais rápido, né? Mas na época isso doeu assim, putz, mas continua produzindo conteúdo, continua plantando. E aí veio uma amiga e falou, olha, tem umas irmãs que estão precisando de terapeutas, elas querem terapeutas católicos, tá? Porque já tiveram muito problema com o terapeuta. Os terapeutas tudo queria tirar as irmãs do convento. Falei, não, o seu problema é que você está no convento. E aí, porque era um terapeuta católico. E quando eu falo, as irmãs da onde? São umas irmãs aqui de Marília, são as irmãs Clarissas, sabe? A congregação fundada por Santa Clara. Deu, opa, caramba. E aí veio, pra mim foi um sinal,
né? Porque, poxa, Santa Clara, que é irmã de Santa Inês, aí vem uma filha, fica grávida, tem uma filha chamada Inês, fica grávida da Clara, Carol fica grávida da Clara, e aí vem as irmãs Clarissas, e minha primeira paciente foi uma irmã Clarissa, da Ordem de Santa Clara. Então a gente viveu toda a gravidez da Clara nesse contato com as irmãs mandaram presente pra gente, então várias medalhinhas de Santa Clara aqui em casa, inclusive no caixãozinho da Clarinha eu coloquei uma dessas medalhinhas, eu ando com uma medalhinha aqui que as irmãs me deram, tá? Santa Clara e São Francisco, então as Clarissas é uma ordem, é o ramo feminino dos franciscanos, e então assim, foi um sinal de Deus, foi meu primeiro paciente, foi ali eu vi, cara, eu tô no caminho certo, é isso, meu Deus está comigo, eu vou fazer isso pelas minhas filhas, eu vou fazer isso, e eu fui me dedicando, fazendo mais. Logo veio a segunda paciente também, de Deus, eu já estava desanimando, porque eu não conseguia mais de um paciente, e aí, foi a segunda, a terceira paciente, eu tinha atendido mais uma ali, terceira paciente, já estava meio desanimado, e aí veio, ela nunca soube me explicar como que ela me conheceu, da onde me conheceu, só sabe que ela chegou no meu perfil, e aí marcou, e foi, graças a Deus, consegui ajudar ela a sair do problema que ela estava. Então foi um caso de sucesso aí, relacionado à ansiedade. E beleza, aí veio, Deus foi me dando vários sinais. Se eu ficasse contando aqui tudo que Deus interviu, que Deus agiu na minha vida esse ano, Deus trouxe 3 amigos aí muito especiais para minha vida, que me ajudaram, estão me ajudando muito, acreditaram nesse projeto, acreditaram no que eu estou fazendo aqui, e falaram, eu não só acredito em você, como eu quero estar do lado de vocês, e do seu lado, Fabiano, e eu quero caminhar com vocês, hoje caminham comigo, e isso aqui é possível por causa deles, né? Eu não vou falar tudo que eles já fizeram por mim, mas estão aí caminhando comigo, são amigos queridos da minha família. E a gente foi sinal de Deus, cara. Se eu contava, um dia eu tivesse a possibilidade de contar para vocês como isso tudo aconteceu, tipo assim, é Deus, só pode ser. E beleza, eu continuei estudando, me formando, e aí aconteceu o que aconteceu com a Clarinha, né? A gente chegou ali em 31 de agosto, então eu fiz um Eros presencial lá com o Miguel Soriano uma semana antes de acontecer o falecimento da Clarinha. Então a Clarinha, para quem não sabe, minha filha estava para nascer já estava faltando 2 semanas para nascer, fomos fazer um ultrassom e ela tinha falecido na barriga da minha esposa, então passamos uma cesárea, foi todo aquele drama, todo mundo que acompanhou a gente aqui sofreu com a gente, mandou mensagem, presente, ajudou, e compareceu lá no velório, compareceu depois lá na missa de 7º dia, e aconteceu um fato interessante, cara, a gente estava marcado, assim, acho que foi numa quarta-feira, se eu não me engano, acho que foi uma quarta-feira que aconteceu, e aí a gente estava marcado o primeiro Terapia Express, programa que a gente começou, esse programa aqui, para começar na segunda-feira seguinte, após a morte da Clarinha. Já estava marcado fazia tempo, já tinha até um tema para isso, a gente ia começar, acho que falando alguma coisa, acho que foi aquela live do Steve Jobs, acho que era essa, né? Era a primeira que estava marcada. E de repente, essa primeira live, de repente acontece isso, eu perco minha filha, né, participo do parto da minha filha, minha esposa passa uma cesárea, pego minha filha morta no colo, minha filha que estava com 3 quilos e pouquinho, já perfeita para nascer, não tinha nada, se olhar para ela perfeitinha para nascer, todo mundo sabe que a Inês foi prematura, né, pequenininha, não, a Clarinha não, a Clarinha já estava no ponto, faltava 1 semana, putz, e de repente aconteceu, e a gente tava para cancelar esse primeiro Terapia Express, né? Você não passou nem, não foi nem a missa de 7º dia ainda. Vamos cancelar, e o pessoal da equipe aqui, né? O Jonas, não, o que você quiser fazer, fica à vontade, conta com a nossa ajuda. E eu falei assim para ele, não, eu quero fazer, mas eu vou mudar o tema. Eu vou falar sobre encontrar o sentido no sofrimento. Porque eu preciso falar disso que eu tô vivendo, e eu preciso falar por que a gente não se desesperou. Porque a gente chorou muito, e a gente chora até hoje.
mas eu preciso falar disso daí. Vai ser terapêutico para mim, mas vai ajudar a vida das outras pessoas. Então foi uma live sensacional. É o Terapia Express número 1. Depois você pega lá para assistir. E naquele período eu falava assim, não, cara, eu perdi minha filha, mas agora eu quero mais ainda ser aquilo que eu gostaria que ela me visse sendo. Porque eu sou terapeuta por causa da minha esposa e das minhas filhas. E mais de forma especial, a gravidez da Clarinha foi o grande catalisador dessa minha vocação. Porque ela me empurrou, poxa, hoje é minha segunda filha, eu preciso fazer algo, eu preciso deixar esse legado, eu preciso trazer mais dinheiro para casa. E a gravidez da Clarinha foi isso. Então, a Clarinha me empurrou para frente. Ela foi minha estrela guia e ela vai continuar sendo, e eu vou matar no peito isso daqui. Então, essa é uma vocação que passa pela gravidez da Clarinha e passa pelo sacrifício da Clarinha, né? Passa pela ida dela ao céu. E de repente eu estava ali, então eu vou começar esse Terapia Express. Foi aí que a gente começou, né? Então, a gente foi do zero ao Terapia Express, é o nome da live. Foi assim que a gente chegou. Durante todo esse tempo, né? Então a Clarinha foi me deixando mais ciente do qual era a minha vocação, e depois também. E assim como a Inês, né? Todo dia ela me ensina mais sobre essa minha vocação e me mostra que eu tenho que continuar. Eu vejo o brilho da Clarinha no sorriso da Inês. Assim, a Inês fala da irmã com muito amor. E então foram assim, cara. Qual é a formação? Poxa, eu sou formado em gestão pública. Hoje eu faço uma pós em psicanálise clínica. Então, minha formação é em gestão pública. Faço hoje uma pós em psicanálise clínica, mas também faço uma especialização em psicoterapia da adição sexual com o Miguel Soriani. E aí fiz vários cursos livres, participei do Eros, que era a imersão presencial do Miguel Soriani, onde a gente aprendeu muito. Eu fiz imersão em psicoterapia tomista. Eu sou membro do Clube Alers, que é um clube de terapeutas. Então ali a gente tem estudo de caso, a gente tem supervisão. É uma supervisão, a gente manda os casos, faz estudos de casos. A gente tem várias linhas temáticas, como atender, como tratar o paciente. A gente tem estudos, por exemplo, eu faço a psicanálise, mas eu sou muito crítico da psicanálise. Eu faço primeiro porque eu trabalho com afetividade e sexualidade, eu preciso conhecer psicanálise para entender o estado da afetividade e sexualidade hoje. Isso é uma realidade. A psicanálise tem uma influência cultural. E também ela me dá aqui um conhecimento, uma base para eu me posicionar nesse grande campo. Então, eu faço nessa pós-psicanálise clínica, mas no clube Alers a gente tem ali também um estudo crítico da psicanálise. Tem também toda a bagagem, né, de cara, Emir Nogueira, Tecendo Fio de Ouro. Nossa, o que eu vi de vídeo, que vi de formação. A gente tinha uns áudios lá que pegava de formação de comunidade, Teologia do Corpo, GW, doutorito, curso de temperamento. Tem o tempo da faculdade, que eu gostava muito, estudava muito, né, a parte comportamental. Tudo isso me trouxe aqui com muita segurança. Aí toda a vivência, toda a parte espiritual, né, tudo isso a gente traz para a clínica. E isso me faz me colocar diante de um 2023 com uma perspectiva muito grande. Os pacientes que foram chegando, no começo eram muitas mulheres, né? Atendia mais mulher. Hoje já virou o jogo, já tendo mais homem. E foi ficando cada vez mais claro, pelas demandas que me chegavam, a questão da afetividade e sexualidade. Então, términos de namoro, dificuldade de relacionamento, o vício na pornografia, os desvios ali na sexualidade. Cada vez foi ficando mais claro para mim. Isso foi deixando muito mais claro a linha de trabalho que nós vamos ter aqui em 2023. Em 2023 eu quero fazer mais e eu quero fazer melhor. Eu estou estudando isso, estou me aprofundando nisso para ajudar você a ter um relacionamento melhor. O que eu vejo de casamentos fracassados, não porque não se amam, mas porque não sabem conviver. Então a gente precisa trabalhar realmente a questão do vício da pornografia. Eu vivi isso na carne e eu sei que muitas vezes as armas que usavam contra isso eram armas inadequadas.
Eu quero ajudar os casais a terem relacionamentos melhores, eu quero ajudar as pessoas a terem mais maturidade afetiva, a vencer a carência afetiva, a vencer a solidão. Eu quero ajudar os casais católicos a viver uma sexualidade boa, cara, não viver uma sexualidade puritana ou uma sexualidade que não respeita a pessoa humana, né? Que é uma replicação da pornografia. Então, nenhum nem outro. Eu quero que o casal católico viva uma sexualidade feliz. Então, eu quero ensinar vocês, olha, tem coisa... Como a gente vai viver uma sexualidade feliz? Porque a sexualidade é algo que não é um detalhe, é algo que transforma a vida do casal e que dá força para o casal, que é um combustível para o casal. Deus não colocou isso aí por acaso. Então eu quero ajudar vocês. Eu quero ajudar vocês e cada vez está mais claro na minha vida. Eu quero ajudar os que vocês tenham melhores relacionamentos. Uma afetividade, uma sexualidade curada, sarada, com sentido. Isso eu vou fazer como? Através da terapia. Quero atender mais, então você é bem-vindo a me chamar no direct para que a gente possa conversar sobre a terapia. Mas eu quero investir também nas formações, nas aulas e por que não nas mentorias. A terapia, minha hora não é a hora mais cara do mundo, tá? Você vai conversar com terapeutas, com psicólogos, faça essa pesquisa, você vai ver que a minha hora é uma hora muito em conta, tá perto dos outros terapeutas. Muitos terapeutas que já estão mais rodados, que já têm mais nome, cobram valores muito maiores. E eu posso dizer para você que eu não cobro esse valor exorbitante e continuo tendo resultados. Mas além disso, cara, eu sei que mesmo assim para alguns a terapia pode sair um pouco cara, mesmo assim, porque a gente tem que ter sessão toda semana, isso vai somando e nem todo mundo tem condição de fazer. Então, para você, eu também estou pensando. O Terapia Express já é um experimento disso, né? A ideia é que você faça aqui as lives e depois vá lá no grupo do Telegram. Mas, além disso, eu quero mostrar para você que existem outras formas. Então, a gente pode fazer mentorias, a gente pode fazer trabalhos que são formativos, mas que também são terapêuticos e possam ter um preço um pouco melhor, porque você paga uma vez e você faz a mentoria inteira por um período. Então, o ano que vem vai ser um ano de muita coisa boa aqui. Espero fazer muitas lives com amigos, com colegas, trazer muito conteúdo. Então, assim, se eu apostei alto esse ano que vem eu vou dobrar a aposta. E eu quero estar aqui com você. Tá? Eu agradeço muito a paciência de vocês, aos guerreiros que ficaram até o final, porque falei para vocês, aqui eu tô aqui no confessionário. Tô abrindo meu coração para vocês. E desejo a todos um ótimo ano novo. E agradeço muito mesmo, porque vocês me mantêm aqui, vocês me mantêm firme e forte aqui. Um abraço a todos, Deus abençoe. Tchau, tchau.